E aí galera, tudo bom? Esse aqui é o primeiro dos videozinhos que eu vou gravar para falar sobre aí as atividades do segundo trimestre, as atividades avaliativas do segundo trimestre, tá? E o assunto é corrente elétrica. Corrente elétrica e, obviamente, circuito elétrico, essa parte de eletricidade, tá? De montar os circuitos, de fazer as coisas, as lâmpadas acender, que inclusive é a atividade que eu vou pedir para vocês. Então, vamos começar pelo começo aqui, ó. Primeira coisa, se eu estou pensando em uma corrente elétrica, em um circuito, eu preciso de alguns elementos para que ele funcione. Três elementos mínimos. Eu preciso, obviamente, da lâmpada que eu quero acender. Tá? Eu estou usando a lâmpada aqui, mas podia ser uma televisão, qualquer coisa. Alguma coisa que precisa de eletricidade para funcionar. Estou pegando essa lâmpada aqui. Para fazer essa lâmpada funcionar, eu preciso de alguma coisa que ceda uma diferença de potencial, uma DDP. Popularmente falando, é a voltagem, é o que vai dar algum tanto de volts para esse circuito, tá? Pode ser a tomada, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, é alguma coisa que a gente vai... É, uma bateria, tá? A ideia é que ele forneça uma diferença de potencial, uma DDP, que pode ser chamada também de tensão elétrica, tá? São as voltagens, né? A nomenclatura, a unidade de medida são os volts. Então eu preciso dessa bateria para ceder alguma energia, né, para o sistema. Aqui, ó, a tensão dela aqui está marcando como 9 volts. Tá? Eu preciso de uma lâmpada, alguma coisa que vai funcionar, que vai oferecer uma certa resistência e, obviamente, eu preciso ligar isso de alguma maneira. O jeito clássico de fazer isso é botar um fio aqui, né? Quer dizer, um fio não. A gente precisa formar um circuito. O que é um circuito? O circuito é um caminho fechado entre os dois polos da bateria. E aí, ó, pá, acendeu, viram? Deixa eu desconectar, ó, lâmpada apagada, lâmpada acesa. Bonito, né? Bonito, tá. Essa é a ideia então. Quando eu tenho um circuito fechado entre os dois polos da bateria, a gente tem um circuito chamado circuito simples. Por que tem que ser necessariamente algum caminho fechado entre os dois polos da bateria? Porque o responsável por fazer essa energia elétrica se propagar e funcionar e acontecer é a corrente elétrica. A corrente elétrica, o que é? Por definição, corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, dos portadores de carga elétrica. Então aqui, ó, você está vendo? O elétronzinho ele vai percorrer o circuito e completar aqui o caminho da bateria. Está muito rápido isso aqui, tá? Na real mesmo, essa velocidade é absurdamente baixa, tá? É muito devagar mesmo. Mas a questão é, eu preciso de um caminho fechado, porque assim eu faço com que o elétron possa percorrer todo esse caminho, ele passa pelo aparelho que está consumindo, e obviamente esse aparelho aí vai funcionar, certo? Então isso é o básico, esses três elementos, a bateria fornecendo uma tensão elétrica, o fio para transportar esses elétrons, essa corrente elétrica, e o aparelho que vai consumir isso, que vai oferecer uma certa resistência para o circuito, e aí ele vai converter essa energia. No caso aqui, a lâmpada converte energia elétrica em energia luminosa, né? Está acendendo, está produzindo luz, e assim a gente tem o básico do circuito, certo? Vamos para o próximo vídeo aí.